Quanto tempo demora um processo judicial contra o INSS? Bem, pessoal, o INSS leva bastante tempo para analisar os pedidos de benefício, mas você já se perguntou quanto tempo demora um processo contra o INSS? É sobre isso que vou falar agora. Ao tentar obter um benefício ou aposentadoria, é preciso você realizar o pedido junto ao INSS antes de ajuizar o processo judicial. Assim, o INSS ele tem um prazo até 90 dias. No entanto, esse prazo ele varia conforme a urgência de cada benefício. Veja agora como que funciona, gente, esses prazos dentro do INSS. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez tem um prazo de 45 dias. Demais aposentadorias e BPC-Loas, 90 dias. Auxílio-acidente e auxílio-reclusão, prazo de 60 dias. Salário-maternidade, 30 dias. No entanto, um ponto que me chamou a atenção foi o prazo de 90 dias para análise do BPC-Loas. Esse benefício ele é concedido aos idosos e pessoas com deficiência que vivem com uma renda familiar de até 1/4 do salário mínimo. Então, diante da urgência da concessão desse benefício para garantir a dignidade humana, alguns tribunais determinaram o prazo de até 30 dias. Então, em razão disso, o governo ele fez um acordo com o Ministério Público Federal para analisar os pedidos de benefícios do INSS em prazo que variam entre 30 e 90 dias. Mas e se mesmo assim o INSS não analisar o pedido nos prazos entre 30 e 90 dias? Então, por isso, gente, caso o INSS esteja demorando mais de 60 dias, além dos prazos fixados para responder a cada benefício, é necessário fazer uma reclamação na ouvidoria da Previdência ou ainda iniciar um processo na Justiça. E esse processo ele é chamado de mandado de segurança e tem o objetivo de exigir quanto antes uma resposta do INSS. Importante dizer aqui, gente, que essa minha fala, ela não são um incentivo para você iniciar uma ação judicial. Mas isso é possível sim em casos delicados e extremos em que você precisa do benefício para sobreviver, mas o INSS, como sempre, retarda o andamento da aprovação do benefício. Então você pode entrar com um pedido de mandado de segurança. Até porque quando é iniciado o processo judicial, não significa que a sua aposentadoria será aprovada, porque é apenas um meio para exigir que o INSS analise o seu pedido com urgência. Então, para isso que o mandado de segurança ele serve, para que exigir, obrigar que o INSS ele olhe seu pedido com mais urgência. Assim, ao aprovar o pedido, o INSS deve efetuar todos os pagamentos em atraso, que chamamos de atrasados do INSS, desde a data em que você fez o pedido administrativo pelo site Meu INSS ou na agência da Previdência. E qual é o tempo do processo judicial contra o INSS? Bem, pessoal, em média, o processo na justiça contra o INSS, ele dura 18 meses, porém é preciso analisar com o seu advogado o período aproximado que duram os processos judiciais na sua região ou no estado, que cada estado tem uma variação de tempo. Então, mesmo assim, existem processos que são mais complexos, precisam de perícias e outras questões que podem atrasar o andamento. Então, isso acontece porque as ações são iniciadas na Justiça Federal, que pode ter prazos diferentes conforme a localidade, pela quantidade de processos e outros fatores. Então, além desse prazo médio, se o INSS ele entrar com recurso, o que é muito comum, o processo ele pode demorar ainda mais para ser finalizado. Portanto, é preciso você aguardar cada etapa e os prazos para que todos os procedimentos necessários aconteçam na Justiça. Então, por isso, é preciso você contar com um advogado especialistas em causas previdenciárias de sua confiança para atuar no seu processo e para fazer um acompanhamento de perto. Então, não vai embora não, fica comigo que eu vou te mostrar as fases do processo judicial contra o INSS. O que acontece, gente? Após uma negativa administrativa do INSS, é possível ele entrar com recurso, você pode entrar com recurso no próprio INSS ou iniciar o processo judicial.
Mas vale lembrar que o recurso ao INSS não é obrigatório, ou seja, após a negativa inicial do pedido, você já pode ingressar com o processo na justiça, né? Com o processo judicial. Então fica comigo que agora eu vou te mostrar, para que você possa entender melhor qual é o prazo do processo contra o INSS. Então veja a seguir alguns prazos e fases gerais dos processos judiciais contra a autarquia. Primeiro, pessoal, o seu advogado ele vai fazer uma criação da petição inicial para a entrada do processo, que leva cerca de 30 dias. Depois vai ter a notificação do INSS para responder ao processo, que nesse momento começam a ser calculados os juros e correções que devem ser pagas a você, que leva aí um prazo de até 60 dias. Depois logo vai vir a contestação pelo INSS contra o seu processo, que leva um prazo de até 120 dias. Depois tem a réplica do advogado contra essa contestação, que tem um prazo de 20 dias, e depois chega o momento da perícia ou audiência. Não são todos os processos em que é obrigatória esta fase, tá bom, gente? Então, entre 30 e 180 dias, cada uma delas dentro da perícia e audiência. Depois tem a contestação da perícia, caso tenha perícia no processo, que tem um prazo de 30 dias, e vem logo o depoimento de testemunha, se for preciso. Em outro lugar, de repente cidade ou estado diferente, de repente, né, cada cidade ou estado que seja diferente, pode chegar num prazo aí de 90 dias esse depoimentos das testemunhas. Logo depois dessa fase vem o prazo para razões finais, né, que são as informações finais trazidas pelo advogado e pelo INSS, que tem um prazo de 45 dias para a sentença, que leva em torno aí de entre 3 a 6 meses. Após analisar esses prazos, podem entender que o processo judicial contra o INSS já durou entre 11 meses até 2 anos, sem contar com o tempo que levou o pedido administrativo. Por fim, se sair a sentença a seu favor, é bem provável que o INSS ele entre com recurso para os tribunais superiores, fazendo com que o seu processo demore mais meses ou até anos. Mesmo assim, pessoal, você não pode deixar de exigir os seus direitos, ok? Então, para isso aqui, que eu estou aqui trazendo à luz os seus direitos. Exija os seus direitos, afinal, você lutou tanto para que um dia pudesse receber o seu benefício. Então, não vale a pena desistir e deixá-lo de lado. Então, insista, procure um advogado de sua confiança, especialista em causas previdenciárias, tá bom, gente? Muitas pessoas, às vezes ficam com o processo agarrado porque elas escolhem advogados que não são especialistas em causas previdenciárias, né? Não são especialistas em assuntos do INSS. Então, é bem viável e eficaz que você faça a busca de um profissional que seja especialista em causas previdenciárias, tá? Que saiba lidar com a previdência social, tá bom, pessoal? Mesmo que demore um pouquinho, a sua vitória ela vai sair, porque é do seu direito, você tendo todas as comprovações. Se for necessário passar pela perícia judicial para comprovar que você realmente tem uma enfermidade, que é para aposentadoria por invalidez, que pode transformar o auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, e na perícia médica judicial comprovar, tudo isso tem um processo, leva meses, é um pouco cansativo, às vezes desestimula, mas não desistam, tá bom, pessoal? Porque vocês, né, essas informações que eu trago aqui, que meus colegas trazem sobre RPV e precatórios, são de pessoas que não desistiram dos seus direitos, que estão aí, que entraram com processo contra o INSS, outras pessoas entraram contra outras fazendas públicas, né? O INSS é uma das fazendas públicas, e aí ganharam, né? Demoraram aí 2, 3 anos, 5 meses, tem pessoas que até 5 anos, mas aí chegou o momento delas receberem o seu precatório e a sua RPV, e você pode ser o próximo da lista, tá bom? Então tenha uma tarde abençoada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!